aqui. Aí, agora tá gravando. Jóia. Pessoal, então bom dia, né? Estamos começando mais uma aula aí de concreto armado 2. Aula passada a gente viu a parte de dimensionamento, né? Dos estribos, né? Desde o princípio ali, também considerando os espaçamentos, os nossos intervalos, considerando a armadura mínima, né? E chegamos nos valores finais, né? Quantidade de barras e qual seria o espaçamento adequado. Aí a gente começou essa parte aqui de detalhamento, né? Não cheguei a avançar para a parte completa, né? Então hoje a gente vai avançar e fazer o detalhamento completinho. Antes da gente fazer isso, vamos dar uma olhada nas questões que eu deixei na semana passada, né? Então, aula 2. Aqui. Então, eu deixei duas questões, né, para vocês fazerem, essa, a 1 e a 2, né? Vamos corrigir elas, que aí a gente já vai tirando eventuais dúvidas, né, e vai já tendo os nossos valores finais. E relembrando um pouquinho, e daí a gente entra no detalhamento com isso fechado. Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu deixar um slide mais limpo. Vamos fazer assim. Aí. Travou meu PowerPoint, peraí. Aí. Aqui nós temos então a nossa viga. E aí ela tinha, né, a altura ela tinha 40 centímetros, eu já dei até a altura útil ali para vocês, né, então tava lá 37 centímetros, aí ficou BW 20 e o seu esforço, né, distribuído era 55 kN por metro, tá? FCK 30, CA 50, então vamos começar, deixa eu ver se a minha caneta tá pegando, vamos lá. Primeira coisa, né, pessoal, que a gente tinha que fazer, então, achar o nosso esforço cortante, né, o máximo ali que a gente pudesse obter para essa situação. Então, nós vamos partir de princípios que vêm lá da resistência dos materiais e para uma viga, né, que tem essa carga distribuída com dois apoios, a gente vai ter que o esforço cortante vai ser o esforço distribuído vezes a extensão da nossa viga, 3 metros, dividido por 2. Então, metade para um apoio, metade para o outro apoio, certo? E aí a gente tem um valor de esforço cortante de 82,5 kN, né? Aí é com esse valor que a gente vai trabalhar para conseguir o quê? Chegar lá nas nossas cargas de estribo, né? E fazer as nossas verificações. Então, ver se o nosso concreto vai esmagar, né? Ver se a nossa tensão de cisalhamento vai ser maior do que a que é a convencional, né? Então, fazer essas verificações básicas. Primeira coisa que a gente faz, esmagamento do concreto, né? Então, é a nossa primeira etapa. Então, para eu verificar o esmagamento do concreto, eu vou precisar encontrar a minha tensão de cisalhamento de cálculo, TWD. E aí ela vai ser uma relação entre VD, vou pôr algumas fórmulas aqui, mas não todas, né, pessoal? Aí BW vezes D. Então, é a força que vai atuar ali, né, o esforço cortante que atua, dividido pela área de atuação. A área de atuação vai ser a área que resiste aos esforços, né?
Então, o BW, que é a largura da viga, vezes a altura útil, Dzinho. VD vai ser o quê, né? Vai ser 82,5 vezes coeficiente de ponderação do concreto, para fingir que a carga é maior. Então, é de cálculo de projeto, coeficiente de ponderação, sempre o mesmo para o concreto, 1,4. E aí eu vou dividir por BW, 20 centímetros, altura útil, 37. Aí eu vou chegar num valor de tensão de cálculo de 0,156, certo? Quilonewton por centímetro quadrado. Beleza. Essa aqui é a que eu tenho, né? E aí eu vou ver qual é a tensão de cisalhamento para aquele concreto em si. Então, nós vamos realizar o cálculo do TWD2. O TWD2 é a tensão de cisalhamento que o concreto vai aguentar, né? Então, ela vai estar ali acontecendo em relação ao nosso FCK, né? Então, vamos ver lá. Vai ser 0,27 vezes alfa 1 menos o FCK em MPa 30 dividido por 250, constante também, vezes o meu valor de FCD. Então, eu vou transformar, do 30 vai para 3 kN por centímetro quadrado, e é resistência, então eu vou dividir por 1,4, certo? Para eu ter o meu valor FCD, resistência do concreto com pressão de cálculo. E aí eu vou ter um valor para tensão de cisalhamento nesse concreto, né? Com 30 MPa, de 0,509, né? Então, o que atua de verdade é o TWD. O que o concreto resiste é TWD2. Vai ter esmagamento ou não? Não. Não, nesse caso não, porque o 0,156 é bem menor, né, do que o 509. Então, nós temos que o concreto não vai esmagar. Está ok, certo? Com isso aqui, eu posso o quê? Prosseguir, né? Para encontrar a minha armadura de estribo. Então, eu venho lá. Deixa eu criar um slide limpo aqui. Só um segundo. Pra gente trabalhar. Vamos lá. Então, não tem esmagamento do concreto, fiz a primeira verificação, agora eu posso, né, encontrar a minha armadura de estribo. Antes de eu encontrar a armadura de estribo, para encontrá-la, né, eu preciso da tensão dos mecanismos complementares, certo? E aí, para encontrar essa tensão, eu vou ter lá 0,009 vezes, e aí o nosso valor de resistência à compressão, aqui também em MPa, então 30, elevado a 2/3. Ok? Aqui, pessoal, dá para fazer também utilizando raiz, né? Dá para fazer, acho que é raiz cúbica elevado ao quadrado. Também dá para fazer, dá a mesma coisa. Deixa eu testar. Acho que é raiz cúbica. 30 elevado ao quadrado
Tô sem o calculador aqui direito, peraí. Essa aqui não faz, mas se eu não me engano é isso, tá? Acho que é a raiz cúbica que dá pra fazer. Aí vocês conseguem, caso vocês não queiram elevar, né, nesse formato. Eu recomendo para vocês sempre olharem com bastante atenção. Aonde que a resistência entra em MPa, que são duas equações, né? A equação do alfa e essa equação aqui, e aonde que ela vai ser transformada para kN por centímetro quadrado. E normalmente é nesse pedaço que o negócio dá dúvida, né, pessoal? Que fica que o valor não aparece, não consegui achar e tal. Normalmente nessa parte é onde a transformação de unidade não acontece, né? Aqui nós vamos ter um valor de tensão dos mecanismos complementares de 0,087 kN por centímetro quadrado. Ok? Que são o quê? Toda aquela parte que está preenchida de concreto, né? Que vai ajudar ali a resistir um pouco desse esforço cortante. Aí a gente consegue achar a nossa armadura de estribo, a SW. A armadura de estribo vai ser 100 que multiplica. Aí, a nossa tensão de projeto, então o TWD que a gente achou antes, esse valor aqui, 0,156, 0,156, menos a dos mecanismos complementares, 0,087, dividido por uma constante, 39,15. E aí a gente tem um valor aqui de área de aço, vezes 20, né? Vezes o nosso BW. Temos um valor aqui de área de aço de 3,52 centímetros quadrados por metro. Quantidade de aço que eu preciso para resistir ao esforço cortante em 1 metro. Cada metro eu preciso ter 3,52. Deixa eu reforçar esse 5 aqui. Sim. Ok? Encontramos aqui, a gente vai fazer o quê? Comparar com a armadura mínima, né? Para ver se ela é maior ou se ela é menor. Armadura mínima. A armadura mínima, ela vai ser encontrada pela taxa geométrica mínima, que é encontrada para cada tipo, né, de resistência. Então, para uma resistência de 30, vamos olhar lá na tabelinha. Aqui, para uma resistência de 30 MPa, a minha taxa é 0,12. Então, vamos lá no 0,12. 0,12 vezes o meu BW, que é a largura da minha viga, 20. E aí eu vou ter uma armadura mínima de 2,4 centímetros quadrados por metro. E aí qual eu uso? A que eu achei ou a mínima? Eu acho que é a mínima. A mínima é maior? Não. Não. Então eu preciso de mais aço, né? Eu calculei pelo esforço cortante, eu preciso disso aqui. A mínima não vai conseguir suprir, né? A mínima é um pouquinho menor. Então, como o nosso esforço cortante ele é um pouquinho mais elevado, né? Acabou que o que eu calculei de aço necessário é um pouco maior. Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar a armadura que eu calculei, o 3,52, e não o 2,4. Aí eu vou o quê? Prosseguir e encontrar, né, qual é a minha área de aço para dividir entre as nossas barras. Aí a gente começa o quê? A dividir pelos ramos.
Então, nós vamos estar utilizando estribos com 2 ramos, que é o mais comum, né? Estribos com 2 ramos, que são, né, a configuração de estribo comum, certo? Lembrando que os ramos é as duas laterais que ficam aqui na posição vertical. Então, eu vou dividir o 3,52 ASW 3,52, que é a quantidade de aço que eu preciso, eu divido por 2. Porque vai metade estar em um ramo, em uma lateral, e a outra metade vai estar na outra lateral. Se eu não dividir, eu vou ter a quantidade de aço duplicada. Eu vou gastar muito mais aço do que é preciso, né? Eu preciso de 3,52 num metro inteiro. Então, eu posso dividir entre os 2 ramos. Aí, eu vou ter lá 1,76 centímetros quadrados por metro. Tendo isso, né, pessoal, a gente vai escolher as nossas barras. Eu posso escolher a barra FID 5 e eu posso escolher a barra FID 6 e 3. Tento sempre ficar nessa, lembrando que o FI 4.2 não é recomendado pela normativa, né, para casos de elementos estruturais nesse formato. E os FIs de 8, FI de 10, normalmente, né, eles são mais caros, eles são mais difíceis de dobrar. Então, se eu conseguir manter nesses 2 primeiros, eu fico, né, com uma composição de execução um pouco mais tranquila. Se eu não conseguir, aí eu vou para FIs maiores. Daí, se eu precisar, eu vou para FIs maiores, não tem problema. Então, vamos testar com os 2, né? Eu fiz com os 2 aqui. Acho que tanto faz. Aí, para eu, né, testar os 2, eu vou encontrar a área dos 2. Então, a área FID 5. Então, a área da barra FID 5, π d ao quadrado sobre 4. E aí, deu lá 0,196. E FID 6 e 3. Área FI 6 e 3. π d 0,63 ao quadrado sobre 4. Deixa eu tirar o meu rosto daqui. Para poder colocar. E aí, FID 6 e 3, a área da barra. Opa. Zero 312 centímetros quadrados, ok? Deu para entender até aqui como que a gente tá? Ficou alguma dúvida? Professor, por que tem que fazer com os dois? Com os dois? É. Com as 2 barras? Isso, por que tem que testar as duas? Essa parte que eu não entendi. Ah, não precisa. Você pode, tipo, escolher. Você pode ver se a de 5 funciona ou ver se a de 6 e 3 funciona. Se funcionar, a escolha é tua. Pois é, mas onde que tá o erro? Tipo, ó, eu fiz com uma só. Uhum. Aí você testa os espaçamentos. Se eles estiverem dentro do intervalo, não tem problema. Pode usar qualquer uma das duas. Ah, tá, beleza. Uhum. Que na aula passada, né, quando a gente fez, a gente testou as duas, né? Eu testo normalmente para mostrar para vocês os 2 casos. Porque daí tem aluno que escolhe a de 5, tem aluno que escolhe a de 6 e 3. Mas é uma escolha do projetista mesmo. Aí, na aula passada, a gente testou as duas e a de 5 não deu, porque o espaçamento dela deu muito pequeno. Então, não atingia o que a norma pedia. Por isso que a gente foi e escolheu, falou, ó, só a de 6 e 3 daria nesse caso, porque a de 5 está fora do espaçamento necessário. Ah, é que minha internet caiu na aula passada e não voltou mais. Aí entendi. Daí você fiz não com conseguiu. Eu fiz com uma barra só, daí agora que você fez as duas, fiquei na dúvida, achei que tinha... Mas se tiver no parâmetro, não... Se tiver no parâmetro, tá tranquilo. Se eu não me engano, acho que as duas dão nesse caso.
Beleza. Vamos testar que daí eu já mostro onde que deu problema, né? Na outra. Daí pra... Mas eu acho que as duas funcionam aqui. Beleza. Então a gente tem duas possibilidades, né? O que vocês poderiam escolher, né? Então qualquer uma das duas, tá? Se a gente for pensar de uma forma mais fria, então o FID 5 ele é um pouquinho menor, então ele seria um pouquinho a coisa mais barato, por exemplo, mas ele é um FI mais fino, ele é mais fácil de se deslocar, se eu quero que fique um pouco mais estável, eu iria para o FI 6.3, então é uma escolha realmente de quem está ali realizando o projeto e, né, pensando um pouco no processo executivo. Se as duas funcionarem, pode escolher o que ficar mais interessante, né, dentro da sua escolha. Aí, a gente tem, então, uma área, né, que vai em cada ramo de, já dividido, né, 1,76 centímetros quadrados por metro. Então, nós temos dois tipos de barras diferentes. Vamos ver quantas barras nós vamos ter, né, para cada situação. Então, se eu usasse um FID 5, FID 5, eu vou ter lá 1,76 dividido pelo meu 0,196. Ok? Aí eu teria lá 8,98 barras. Aqui é aquele lance, eu posso aproximar aqui já? Posso. Se eu não quiser, não tem problema? Não tem problema. 9 barras. Beleza? Esse FID 5. E aí FID 6 e 3, né? Só pra gente ter os dois aqui. 0,312. A gente teria lá 5,64 barras. Ou 6 barras, né? Sempre pra cima, né, galera? Não posso ter menos barras do que o necessário, senão eu não chego na quantidade de área que eu preciso, certo? Beleza. Aí eu vou olhar o que? Os espaçamentos. Então aqui a gente fez pro FID 5 e FI 6 e 3. Mesma coisa com os espaçamentos, né? Então, espaçamento para o FID 5. S. A gente vai pegar o quê? 1 metro. Então, sempre essa área está sendo calculada para 1 metro, né? De extensão. Então, 100. E eu vou dividir pela quantidade de barras que eu tenho para eu conseguir dispô-las, né? Então, 100 dividido por 9 barras. Eu vou fazer por 8,98 só para a gente conversar sobre aproximação, tá? Aqui, 8,98. E aí eu teria lá um espaçamento de 11,14 centímetros, ok? Eu não vou chegar para o cara lá da execução e pedir para ele colocar um estribo a cada 11,14. Eu vou baixar para um número inteiro. Então, no espaçamento, eu sempre reduzo. É melhor que as minhas barras fiquem mais perto e que talvez eu coloque até mais uma barra ali naquele espaço do que eu aumentar o espaço e eu não ter a área correta em 1 metro. Então, nós vamos para FID 5 a cada 11. Ok? FI 6 e 3. E eu vou dividir também por 5,64. Aí a gente vai ter lá um espaçamento de 17,73 centímetros. Mesma coisa, vou reduzir o espaçamento, né? Então, vou trazer para o número inteiro.
E aí eu vou sempre ter um pouquinho mais de barra ali naquele espaço, mas eu garanto a área da barra certinho, né? Então, φ 6,3 a cada 17 centímetros. Ok? Agora a gente conseguiu qual é a nossa barra, né? Então, por enquanto, eu posso escolher qualquer uma das duas, pode ser φ de 5 ou φ de 6,3. E eu já tenho o meu espaçamento longitudinal, né? Então, ao longo de 1 metro, vai ser distribuído nesse formato. Agora, a gente vai ver se esses espaçamentos funcionam, né? Se eu poderia utilizar qualquer uma das duas barras, ou se eu tenho que fazer uma escolha e escolher uma das duas, né? Ou talvez partir para uma terceira barra. Então, vamos testar. Eu sempre tenho que lembrar, né, pessoal, de fazer o espaçamento. Não posso esquecer dele. Vamos lá no espaçamento. Então, espaçamento. Para o espaçamento, eu preciso de dois valores. E esses valores vão ser comparados, né? É o valor de VD. O meu valor de VD eu já tenho, né? Eu calculei lá no começo. Vou voltar lá pra gente achar ele. Aqui, ó, VD. VD tá aqui, ó. 82,5 vezes 1,4. Esforço cortante de cálculo. 82,5 vezes 1,4. E aí o meu VD deu 115,5 kN. Além do valor do VD, eu preciso do meu valor do VRD2, esforço cortante relacionado com as diagonais comprimidas de concreto. Então, o que não é segurado pelo estribo, né? O que é segurado ali pelo concreto que está preenchendo a nossa viga. Então, esforço cortante que vai atuar nessa região. VRD2. Esse valor é encontrado por uma fórmula parecida com aquela da tensão que era de convencional de cisalhamento, né? Então, utiliza o alfa, utiliza o FCD, né? Então, esses valores. Então, nós temos que vai ser 0,27 constante vezes valor de alfa, 1 menos o nosso FCK em MPa, 30, dividido por 250. Vezes FCD, então, resistência do nosso concreto à compressão, aí vai ser transformado, então 3, dividido pelo nosso coeficiente de ponderação do concreto, 1,4. Vezes ainda BW, 20, largura da viga, e altura útil, 37. E aí a gente chega no valor de VRD2, né? Que vai ser de 376,77 kN. Eu vou tirar o meu rosto daqui da frente. Aí. Esses dois valores, né, pessoal, eles são usados para a gente fazer comparações e encontrar os nossos valores de espaçamento máximo, espaçamento longitudinal máximo e espaçamento transversal máximo. Então, nós vamos fazer essa comparação agora, certo? Aí a gente faz o quê? Nós vamos olhar lá, vai ser o 1,15, né, o 115,5, que é o nosso valor de VD, ele tem que ser, né, ele pode ser maior ou pode ser menor. Então, vou por aqui menor por enquanto, do que o 376,77 vezes 0,67. Da onde que vem isso aqui? Lá do espaçamento, né? Então, vem daqui.
mostrar. Aqui, dos nossos espaçamentos. Dependendo do quanto der esse valor, se ele for menor ou se ele for maior, a gente sabe qual é o nosso espaçamento máximo, né? Se é 0,6 vezes D ou se é 0,3. Aí, no nosso caso, esse valor aqui, ele vai dar 252,44 kN. Então, o VD, que é o nosso valor de esforço cortante de cálculo, ele é menor do que o 0,67 VRD2. Então, vamos voltar lá na fórmula dos espaçamentos. Qual fórmula que eu vou estar utilizando? A de 0,6 ou a de 0,3 vezes D? A de 0,6. A primeira. Então, a gente tem aqui, né, que o VD 115 é menor do que o 257, 252 que deu ali. Então, o meu espaçamento máximo é 0,6 vezes D. S máximo 0,6 vezes D. D é a altura útil da minha viga, ela foi fornecida no começo do exercício, 37. Então, o meu valor de 0,6 é 22,2 centímetros. Ok? Isso aqui, lembrando que isso aqui tem que ser menor do que 30 centímetros, né? E é menor. Então, é esse valor que eu utilizo. Então, o meu espaçamento longitudinal para essa viga, para essa situação, né? Ele tem que estar dentro do intervalo maior ou igual a 7 centímetros, sempre mínimo da norma, né? E menor do que 22,2. A gente calculou, né? Φ de 5 a cada 11. E Φ 6,3 a cada 17. Galera, nesse caso aqui, eu poderia escolher qualquer uma das duas barras. Qualquer uma delas funciona, porque o espaçamento está dentro do intervalo. Então, o 11 está dentro e o 17 também. Então, eu posso escolher, tá? Qualquer um dos dois está correto. Aí, de novo, né? Uma escolha do projetista. Qual que é a última coisa que falta, né? O nosso espaçamento transversal. Máximo também. Deixa eu pular pra cá. E mais uma. Aplica. Espaçamento transversal, ST. ST máximo. Para ST máximo, eu vou comparar de novo o VD, que eu calculei ali anteriormente, então é 115,5 kN, e vou comparar VRD2, que é 376,77, né? É isso. Aí, aqui, para o espaçamento transversal máximo, a gente compara 0,2 vezes o VRD2. 376,77. Esse valor aqui de 0,2 vai dar 75,35 kN. Ok? E ele vai ser o quê? Menor do que o meu VD.
115,5, certo? Aí eu vou o quê? Eu vou olhar lá no espaçamento, né, transversal e ver aonde que eu encontro esse valor, né? Aqui. Então, se o meu VD for maior do que 0,2 VRD2, o meu espaçamento transversal máximo é 0,6 vezes D. ST máximo 0,6 vezes a altura útil da viga, 37 centímetros. E aí vai dar pra gente o mesmo 22, né? 22,2 centímetros. Beleza? Então, na hora de montar o estribo em si, a gente não pode deixar os ramos espaçados mais do que 22,2. E para as barras, dá para escolher qualquer uma delas, tanto FID 5 quanto FID 6 e 3, porque o espaçamento deu dentro do intervalo. Aqui nesse primeiro, dúvidas como estamos? Não, esse foi tranquilo até, professor. Tranquilo? Jóia. Esse foi tranquilo, mas o outro... Vamos olhar o próximo, então. Vamos olhar esse que assustou, então. Não podia ter sido assim tão simples, né, galera? Tem que ter um que a mais ali, as questões. Ainda mais no 2 aqui, com o caráter armado 2, vocês já estão afiados. Tem que, né? Deixa eu arrumar aqui. Montar já uns slides limpos aqui pra gente. E 4. Ai, que daí a gente não fica se batendo. Vamos lá, meu povo. Então, segundo caso, né? Agora que a gente encontrou tudo, a gente vai pro segundo caso. Aqui no segundo caso, mesma coisa. Então, fazer os cálculos da armadura transversal, que vai ser utilizada nessa viga agora, que é o do exercício 2. Então, a gente tem 32 kN por metro distribuído. Tem 4,5 de extensão, 45 centímetros de altura. A nossa altura útil é 39 centímetros. Largura da viga, BW, 25. E aí o nosso FCK é 25 MPa. E o nosso aço CA50, né? Que são as nossas barras. Então, a gente começa da mesma forma. Então, primeiro a gente vai encontrar qual é o nosso esforço cortante principal, né? Que atua ali na viga. Vou deixar aqui para cima, para não atrapalhar. Então, vamos lá. Aqui. V vai ser igual. Então, é um elemento biapoiado com carga distribuída. Então, as nossas reações de apoio em cada extremidade vão ser iguais, né? Então, a gente faz a distribuída vezes a extensão da viga, 4,5, e divide por 2. Metade para um apoio, metade para o outro. E aí, a gente vai ter um valor de V de 72 kN. Jóia. Primeira coisa que a gente faz, ver se o concreto vai esmagar. Então, a gente tem a nossa resistência ali, vamos ver se ele vai esmagar ou não. Para ver se ele vai esmagar, a gente vai encontrar a nossa tensão de cisalhamento de projetos, de cálculo, que é o que realmente vai estar atuando, né? Então, tá levando em consideração essa carga, né? Então, ela vai ser VD, então, é o meu valor de V, 72, mais ele o quê? Né? Majorado. Então, eu vou fingir que a carga é maior. Vou multiplicar pelo coeficiente de ponderação, 1,4, gama C, né? Aí, vou dividir pelo quê? Pelo BW vezes a altura útil, 39.
Então, é como se a gente pegasse essa área aqui, né? Certo? Tensão é sempre força sobre área. A força que vai estar atuando ali, o 72 aumentado, né? Claro, para a gente ter a margem de segurança, dividido pela área onde essa força vai estar atuando. O 25, né? 25 de largura e 39, que é a altura útil, a que realmente vai estar segurando os esforços. Tensão de cisalhamento, que vai estar rolando de cálculo 0,103 kN por centímetro quadrado. E aí a gente acha a nossa tensão TWD2, né? Tensão convencional de cisalhamento, que vai estar relacionado o quê? Com o nosso concreto, né? Deixa eu fazer ela um pouquinho, né? Para ver se o concreto vai esmagar ou não. E aí nessa fórmula nós temos lá 0,27 constante vezes 1 menos o nosso valor de FCK, e aí ele é em MPa, então é 25. Atentem-se para qual unidade que está entrando. Para o alfa é sempre em MPa. Dividido por 250 vezes FCD, resistência do concreto à compressão de cálculo. Valor de FCD agora transformado, então em kN por centímetro quadrado. Então vai ser 2,5 kN por centímetro quadrado. É de cálculo. Eu vou dividir por 1,4. Vou fingir que a minha resistência é menor. Isso. E aí a gente tem um valor aqui. É isso, né? Deixa eu colocar. Ok. De 0,434 kN por centímetro quadrado. Então, para que a gente não tenha esmagamento, o meu valor de TWD, o que realmente vai acontecer, tem que ser menor do que o valor que o meu concreto aguenta, TWD2. Vai esmagar ou não? O Wilson mandou que não esmaga, exatamente. Então, o 103, ele é bem menor do que o 434. Então, esse aqui é o real, né? O que vai acontecer com a carga de 72 naquela seção transversal. Esse aqui é quanto o concreto aguenta. Então, o que vai acontecer é bem menor do que o concreto aguenta, então não vai esmagar. Tá ok. Agora que eu vi que o meu concreto não vai esmagar, eu posso encontrar a área de aço necessária para resistir a essa tensão, para conseguir, né, receber a carga de esforço cortante e fazer com que a minha viga funcione. Então, vamos encontrar a nossa área de estribo. Para encontrar a área de estribo, eu preciso achar primeiro a tensão relativa aos esforços complementares. Então, aqueles outros pedaços de concreto que ficam ali na nossa viga que ajudam a resistir um pouco às cargas. Então, a gente vai achar essa tensão primeiro. Ela vai ser 0,009 multiplicado por... Aí entra o nosso FCK. E aqui nessa fórmula também, ele entra em MPa. Então, atentem-se para as unidades. É no alfa
E nessa aqui que a gente não transforma, a gente usa o valor em MPa, porque a própria fórmula já está preparada para transformar, né? Então, 25 elevado a 2/3. E aí a gente vai ter um valor de tensão referente aos mecanismos complementares de 0,077 kN por centímetro quadrado. Isso aí, 77. Com esse valor, aí sim, a gente encontra a nossa área de estribo, né? A SW. A SW vai ser 100, constante, que multiplica a nossa área, né? A nossa tensão real. Então, esse valor aqui, o 0,103. 103 menos o valor que eu acabei de encontrar, a tensão dos mecanismos complementares, dividido por uma constante de 39,15. E aí eu chego na minha área de aço, que é... Ah, não, falta 25 vezes BW. 25. Agora sim, área de aço. Um 66 isso centímetros quadrados por metro. Então, para aquela carga lá, né, de esforço cortante 72 que eu encontrei, para aquela distribuída, para essa viga, a gente precisa de uma quantidade de aço de 1,66 centímetros quadrados para resistir a esse esforço por metro. Então, em cada metro, eu preciso de 1,66 centímetros quadrados de aço. Beleza? Encontrei esse valor, eu vou comparar com o mínimo, certo? Então, vamos lá. Ok? O nosso valor mínimo, ele é levado em consideração, né? A taxa de armadura mínima, que é em relação ao FCK do concreto, vezes o nosso BW. Então, o nosso concreto, ele tem um FCK de 25. Certo? Tá aqui, ó, 25 MPa. Vamos achar a taxa. Vou olhar lá em cima. Aqui, para um concreto com 25 MPa. Opa, não, droga. Só um pouquinho, ele vai fechar. E beleza. Fechou. Só um segundo. Meu filho. Aí, voltou. Esse PowerPoint adora me trollar. Aqui. Agora não apaga mais. Tá. Aqui vai ficar 25 MPa, 0,10 a taxa. Então, vamos lá. Dá um serviço do cão isso depois. Tá. 0,10 vezes o nosso BW, a largura da nossa viga, né? A largura da nossa viga, 25. 2,5 centímetros quadrados por metro. E aí, eu uso a mínima ou a que eu calculei? Calculada? A calculada é maior? E, professor, eu já errei todo esse exercício.
É o mesmo procedimento, gente. Galera, dá uma olhada dos nossos valores. Nós temos aqui valor calculado, 1,66, certo? Isso é o que eu realmente preciso. Então, é o que eu vou ter de esforço cortante lá na viga, né? O que realmente eu precisaria. Mas a nossa norma, ela fala que para um FCK de 25 MPa, independente da carga, o mínimo que eu preciso ter por metro é 2,5. Então, nessa situação, eu não vou usar a calculada, porque a calculada está abaixo do mínimo. Eu preciso ter pelo menos isso aqui na minha viga. Então, eu vou utilizar a mínima, porque aqui ela é maior, certo? Se eu não tiver o mínimo, eu tô fora do... Isso, eu imaginei isso que você tinha trocado. O que acontece? Se eu não garantir o mínimo da norma, eu tô fora da segurança. Então, no caso anterior, o valor que eu calculei era maior do que o mínimo. Então, eu usava o valor que eu calculei, porque é aquela carga que eu vou ter. Joia, aqui a minha carga é muito pequena, e isso aqui é muito comum, tá, pessoal, de acontecer principalmente com estribo. É muito, muito comum da gente ter uma carga de esforço cortante que existe, claro, mas que é pequena. Então, daria o quê? Um valor de área de aço menor do que o mínimo. O nosso mínimo é o 2,5. Eu tenho que ter, no mínimo, isso. É isso que a norma está falando. Então, eu preciso usar o valor mínimo, certo? Independente do que deu aqui, se ele for menor, eu não vou usar ele. Eu vou trabalhar com o mínimo. Então, a nossa área de aço vai ser o 2,5. O 1,66 foi descartado porque ele está abaixo do mínimo. Então, eu vou usar o mínimo nesse caso. Sempre o maior. Agora que eu tenho a minha área de aço, que é o 2,5. Vamos por aqui, né? Só para vocês lembrarem. No mínimo, isso. Ok? Então, se é no mínimo isso, é isso. Certo? Independente da carga, se ela é pequena e tal, deu menos, não tem problema. Eu preciso garantir a segurança que a norma me pede. Aí eu vou o quê? Vou dividir por 2 ramos. Então, a gente vem lá. Para 2 ramos, né? Então, aqui vou pôr estribos 2 ramos. Certo? Lembrando que o estribo 2 ramos é a nossa composição mais comum, né? Então, vai estar fechado num quadradinho assim. Os ramos os 2 ramos verticais. A gente vai o quê? Distribuir. Então, esse 2,5, né? Para eu ter metade de um lado e metade do outro num metro inteiro. Então, eu vou dividir 2,5 dividido por 2. E aí, eu vou ter a minha área de aço para cada ramo, 1,25 centímetros quadrados por metro. Vejam que eu esqueci do 1,66. Eu vou sempre usar agora o valor mínimo. Até aí, beleza. Tranquilo? Vamos olhar as barras, então. Então, nós temos, né, a opção de 2 barras diferentes, certo? FIDE 5 e FIDE 6 e 3. Lembrando que o FIDE 4 e 2 não é recomendado pela normativa e que, né, o FIDE 8 e o FIDE 10 são FIs mais grossos, então eu só vou para eles realmente quando os outros 2 menores não atendem, tá? Quando o meu esforço cortante for muito grande e tal. Aqui nesse caso, né, pessoal, se a gente for observar de forma crua, o nosso valor deu menor do que o mínimo. Então, eu estou usando o mínimo. Eu não vou precisar de barras muito maiores, tá? Aí eu venho lá. Então, a área de um FIDE 5, né, a gente calculou ali anteriormente. Π vezes 0,5 ao quadrado dividido por 4. Uma barra tem área 196 centímetros quadrados. E a área do FIDE 6 e 3...
Mesma coisa, então, π vezes 0,63 ao quadrado dividido por 4, 312. Esses são os valores de área para uma barra, certo? A gente vai ver quantas barras eu preciso. Eu não vou usar uma barra só, né? Eu preciso chegar nisso aqui, 1,25, tá? Então, de novo, vocês podem escolher qualquer uma delas, desde que o espaçamento funcione e esteja dentro do intervalo adequado. Então, vocês podem testar, por exemplo, a FIDE 5. Se funcionar com ela, vocês não precisam fazer o FIDE 6 e 3. O contrário também. Posso pegar o FIDE 6 e 3, trabalhar com eles, se der o espaçamento, joia, não tem problema. Por que eu faço os dois aqui? Até para vocês terem o gabarito completo, né? Então, normalmente alguns alunos fazem com um ou com outro. Então, a gente vê os dois casos, né? Mas não precisa fazer os dois todas as vezes. Se um deles funcionar, tá joia. Então, nós temos lá. Eu preciso, né, pessoal, ter 1, eu vou por aqui, vamos fazer FIDE 5 primeiro. Aqui, eu preciso ter 1,25 centímetros quadrados de aço. E para uma barra de FIDE 5, eu tenho 0,196. Então, eu vou ter um valor lá de 6,38 barras. Lembrando que aqui eu já posso aproximar e levar para 7 barras. Sempre para cima, eu tenho que garantir o quê? Que eu tenho pelo menos o número de barras ali necessário, né? Eu não posso ter menos, senão não vou ter a área de aço necessária. Antes da gente fazer o FIDE 6 e 3, vamos fazer o espaçamento do FIDE 5. S vai ser... O espaçamento é sempre comparando 1 metro, certo? 1 metro linear. Então, são 100 centímetros. E eu quero o quê? Espaçar todas essas barras. Eu vou trabalhar com o valor aproximado aqui, com o valor sem aproximação, para a gente conversar sobre a aproximação do espaçamento, certo? Então, 6,38 barras em 100 centímetros. E aí vai me dar um espaçamento de 15,67. Beleza, eu não vou trabalhar com 15,67, certo? Porque é um valor muito quebrado. Então, eu vou trazer para um valor menor. É melhor que eu tenha barras um pouco mais próximas do que eu deixar elas maiores, tipo ir para um 16, e eu ter o risco de não ter a área de aço necessária no metro. Então, eu reduzo sempre para baixo aqui, essa aproximação. FIDE 5 a cada 15. Beleza? Vamos ver o de 6 e 3. FI 6 e 3. No FI 6 e 3, nós temos lá. Então, mesma coisa. 100. Não, aqui. Área, né? 1,25. E a área de uma barra 6 e 3, 0,312. E aí, a gente vai ter uma quantidade de barras. Aqui, acho que eu não fiz esse. Deixa eu fazer já. E 1,25, 0,312. De 4. Boa, esse aqui tá bonitinho. Deu 400, né? Barras. Ok. Então, eu vou o quê? Achar meu espaçamento. S. 100 dividido por 4 vai me dar um espaçamento de 25 centímetros. Então, já é um número inteiro, né? Ficou um pouquinho mais simples. FI 6 e 3 a cada 25. Aqui, pessoal, dúvidas?
Não, professor. Que foi? Jóia. Então, a gente tem, por enquanto, duas possibilidades, certo? Trabalhar com o FID 5 a cada 15 ou com o FID 6 e 3 a cada 25. Agora, a gente vai o quê? Olhar os espaçamentos, né? Então, ver se os dois funcionam ou se eu tenho que escolher só um deles, né? Ou se eu poderia escolher qualquer um. Então, vamos olhar lá. Aí, para eu encontrar os espaçamentos, né, a gente começa pelo espaçamento longitudinal, tá? A gente precisa comparar dois valores, o valor de VD e o valor de VRD2, tanto para o espaçamento longitudinal quanto para o transversal máximo, né? Então, primeiro nós precisamos de Professora. VD. Ui, que susto. Professora. Tava alto o microfone, pode falar. Ah, desculpa. Não, imagina. Acontece bastante, mais do que você imagina. Eu fiquei ali com dúvida, que você fez com 6,3 e com o 5, é isso? Isso, eu fiz com os dois. Vocês não precisam fazer. Se um deles funcionar, já tá tranquilo. Ah, tá. Então já sei que eu errei. Não tem problema. Se um deles der certo, o problema é só se o espaçamento não tiver no intervalo, né? Ah, entendi. Entendeu? Tá, Daí, beleza. se o espaçamento não tiver, aí você tem que vir e achar uma barra que dê o espaçamento dentro do intervalo. Tá, beleza, entendi. Entendeu? Aí, vamos achar o VD lá primeiro. VD. O nosso valor de VD vai ser, então, o nosso 72, que era o valor do esforço cortante lá do começo que a gente tirou, mas é de cálculo, né? Então, aumentado, majorado. Lembrando que de cálculo, a gente sempre, né, quando é esforço, a gente sempre aumenta. Então, finge que o esforço vai ser um pouquinho maior lá na obra. Então, multipliquei por 1,4, ficou o valor 100,8 kN. E ali vem VRD2. VRD2, esforço cortante que vai estar atuando nas diagonais comprimidas de concreto. Então, aonde vai ser preenchido por concreto, né? Lembrando lá da treliça, da analogia da treliça. Aqui em VRD2 a gente vai ter 0,27 constante que multiplica alfa 1 menos 25 em MPa. Então, lembra que aqui entra em MPa. Dividido por 250. E aí, vezes FCD. Então, FCD transformado 2,5 kN por centímetro quadrado. De cálculo, resistência eu sempre divido. Finge que o concreto aguenta menos, né? Porque lá na obra a gente nunca se sabe, né? Quanto que vai chegar a nossa resistência. Então, reduzir. Aí, vezes o BW, então a largura da minha viga, 25. E vezes a sua altura útil, o que realmente resiste, 39. Aí a gente tem um VRD2 de 423,08 quilonewtons. Com esse valor, eu consigo o quê? Definir qual vai ser o meu espaçamento. Então, eu vou comparar VD, que é 100,8 quilonewtons, com 0,67 do 423,08 do VRD2. Esse 0,67, né, multiplicado aqui, deu para mim 283,46 quilonewtons. Então, o 283, ele é maior do que o meu VD, que é 100,8. Então, o VD é menor do que o 0,67 VRD2. Aí eu vejo lá no meu espaçamento. Aqui. VD, que é 100, é menor do que 0,67 VRD2. Então, o meu espaçamento máximo é 0,6 vezes D. Lembrando que ele tem que ser menor do que 30 e, né, maior do que 7, sempre.
vamos lá. 0, S, né? S máximo é igual a 0,6 vezes D. O meu valor de altura útil é o 39, né? 0,6 vezes D deu para mim 23,4. Lembrando que esse valor tem que ser menor ou igual no máximo a 30 centímetros. Se ele der maior, né, vamos dizer que aqui eu fiz a conta e deu tipo 33. Eu uso 30. O 30 vai ser o meu máximo. Eu não posso passar do 30 nesse caso. Aqui no nosso caso ele deu um pouco menor, deu 23. Então eu vou usar o 23. A minha base vai ser, né, S tem que ser maior ou igual a 7 centímetros, que é sempre o meu valor do espaçamento mínimo, e menor ou igual a 23,4 centímetros. Vamos ver o que a gente tinha calculado para as barras? Nós tínhamos lá, deixa eu mudar a cor aqui para ficar um pouco mais visual. Nós calculamos, né, tanto para FI de 5 quanto para FI de 6 e 3. FI de 5 a cada, deixa eu ver aqui, cada 15. E nós calculamos FI 6 e 3 a cada 25. E aí, o que rolou aqui? Posso usar os dois? Não, né? Não. Uhum. O que aconteceu, né? Só o 5. O FI 6 e 3 ele ultrapassou. Então, o espaçamento dele está maior do que o nosso espaçamento máximo, né? Maior que o 23. Então, nesse caso, o FI 6 e 3 não seria uma opção. Certo? Aí, professora, vamos dizer que eu vim até aqui, né? E eu fiz só com 6 e 3. O que eu faço? Volta e escolhe outra barra. Volta aqui, né? E faz o quê? O número de barras de novo, daí com a barra FI de 5, para você ver se outra barra funciona. Certo? Então, se não funcionou, não é, ah, não, vai ser o 25 e pronto. Não vai, né? Não tem nem como. Então, volta e escolhe outra barra. Beleza? Então, a nossa opção aqui seria o FI de 5. FI de 5 a cada 15. Certo? Vamos olhar o espaçamento transversal, né? É o único que falta. Então, sempre fazer completo, tá, pessoal? Transversal. No transversal, a mesma coisa, né? Então, a gente vai usar VD, que a gente usou ali no outro também. Então, 100,8 kN. E vamos usar VRD2, que a gente calculou ali anteriormente e deu 423,08. Só que aqui a gente compara com uma porcentagem do VRD2 menor, né? Então, a gente compara o 100,8 com 0,2 do VRD2. Aí dá lá pra gente o valor de 84,62 kN. Então, o meu valor de 100, né, ele é maior do que 0,2 VRD2. Maior. Então, eu vou lá olhar no meu espaçamento máximo, né? Qual vai ser ele? Aqui. Meu valor de VD é maior do que 0,2 VRD2. Então, espaçamento transversal máximo, 0,6 vezes D.
S. T máximo igual 0,6 vezes 39, que é o nosso altura útil. E aí nós temos lá o valor que a gente achou anteriormente, né? 23,4 kN. Lembrando que ele tem que ser menor, né? Deixa eu lembrar lá quanto que é. 35, eu acho. Isso. Menor do que 35 centímetros. No nosso caso ele é, né? Então, centímetros, não quilômetros. Menor do que 35. Então, quando a gente for montar os ramos, né? Garantir que os ramos não estejam espaçados maior do que 23,4 centímetros de distância. Aqui dúvidas, meu povo? Não, tranquilo. Deu para pegar? Quem tava com dúvida, conseguiu tirar as dúvidas? Dúvida não, mas eu errei tudo. Por isso que a gente corrige, tá? Eu vou tentar fazer mais nesse formato, tá? Da gente fazer, né? Claro, vocês tentarem fazer em casa, fazerem e tal. E a gente sempre tentar ir corrigindo para vocês já tirarem as dúvidas e a gente conseguir avançar assim com uma folha mais limpa, né? Eu acho que fica um pouco melhor do que ficar acumulando essas dúvidas e tirar só lá no final, perto da prova. Acho que assim fica um formato um pouquinho melhor, né? Eu fui olhar a fórmula do primeiro passo e acabei misturando os valores do exemplo com o do enunciado e Ah, entendi. fiz os cálculos até tão certo, mas com os valores do enunciado tá diferente. Daí segui errado até o final. Entendi. Isso acontece bastante, pessoal, não só com exercício e atividade, mas eu vi bastante isso acontecer nas provas, tá? Principalmente nesse formato online, né? Então a gente sabe que vocês, obviamente, vão pegar um material, vão olhar, né, em algum momento e tal. E aí, o que acontece? Às vezes a pessoa faz isso. Eu tenho o valor do enunciado da prova e a pessoa pega o valor do enunciado do exemplo e vai, sabe? E aí não tem o que fazer, né? Numa prova o negócio fica bem, né? É um valor que surgiu do nada. Então, cuidem com isso também, tá? É uma coisa comum da gente fazer aqui Não tem nem choro, né? Pois é, não tem o que fazer, né? É um valor que surgiu do além, não tava nem ali no enunciado. Eu sei de onde que ele veio, né? Mas ele fica diferente. Copiou. Exato, né? Não tem como, daí fica muito na cara. Mas cuidem com isso nos trabalhos também, porque é muito comum, como vocês estão reproduzindo, né, um exercício, avançando nos passos, e como eu faço ele bem separadinho, é uma tendência de vocês acabarem linkando com o que eu dei de exemplo, né? Então, mas esse é melhor que aconteça agora do que acontecer na prova. Certo? Beleza, meu povo. É que eu tava assistindo o jogo, professor, eu descuidei. Viu aí, ó. Acontece. Aí, meu povo, vamos dar uma olhadinha no... Opa, eu fechei o compartilhamento, peraí. Pra fechar outra coisa. Ah, tá. Peraí. Deixa eu abrir a minha janela de novo. Só um pouquinho. Voltou? Agora sim, agora sim. Voltou. Eu vou aqui, descartar. Isso. Agora a gente vai dar uma olhada nos detalhamentos, né? Então, na semana passada, a gente começou a conversar um pouquinho sobre essa parte aqui de detalhamento, tá? E aí eu não avancei, né? Eu avancei alguns slides com vocês. Então, essa parte aqui, né? Ela é bastante utilizada pra gente fechar. Então, vocês fizeram o cálculo, vocês encontraram lá, vai ser tantos FIIs, né? Vai ser o FII de 5, FII de 6 e 3 a cada tantos metros. Como que a gente mostra isso, né? Então, a gente tem um desenho que é feito para estribo, para dar uma exemplificada em como que vai ficar essa distribuição, tá? E principalmente para fazer o corte das barras, né? Da maneira correta, do tamanho correto. Então, isso que eu vou mostrar para vocês agora, certo?
nós tínhamos vindo até, deixa eu lembrar, até os diâmetros, né? Então a gente já vai começar com os detalhamentos mesmo. Então, de novo, né, a gente tá utilizando normalmente feed 5, feed 6 e 3. E aí, claro, se o cisalhamento for maior, vocês viram, né? A gente fica ou num cisalhamento pequeno ali, ou até menor do que o mínimo. Então, são valores realmente reduzidos. É quando a gente tem uma carga excessiva nesse sentido, que a gente vai precisar usar barras maiores, ali feed 8, feed 10. Tá? E aí, o que eu queria lembrar para a gente poder usar no detalhamento é sobre a ancoragem. Então, nos estribos, a gente vai ter o que? Uma dobra, né? E ela pode ser realizada de alguns formatos. E aí, os nossos valores mínimos vai depender, né, dessa dobra em si. Então, se a gente tiver essa dobra aqui, o nosso valor mínimo é 5 centímetros. Se a gente tiver essa aqui, que é uma dobra reta, né, o estribo vai ficar reto, 7. E aqui, na diagonal 45, 5 centímetros também, certo? Então, pra gente garantir o quê? Que eu tenho um pedaço de barra ali que vai estar fazendo esse fechamento completo, essa ancoragem, tá? Então, a gente faz essa contagem também. Eu vou mostrar isso pra vocês no detalhamento. Então, nós temos aqui, né, galera? A gente vai usar o quê? A viga que a gente calculou lá na aula passada como exemplo, tá? E aí, adivinha? Vocês vão fazer o detalhamento da viga que vocês me entregaram ontem. Então, eu fiz os valores errados, né? Vai ter que arrumar, tá? Vocês vão precisar delas. Aí vocês já testam de novo, já estudam pra prova, né? Já refaz exercício, né? Agora com foco 100%, aquela coisa bonita, tá? Então a gente vai usar os mesmos exercícios pra vocês detalharem, ok? Eu vou dar uma possibilidade, então, até pra vocês nesse sentido. Se vocês quiserem quando vocês fizerem o detalhamento, tipo, querendo ou não, vocês vão ter que refazer, né, o exercício nesse sentido. Se quiser enviar essa parte de cálculo junto, professor, arrumei, tire a foto junto, tá? Daí eu vejo que vocês arrumaram e tal, e a gente consegue dar uma aumentadinha na nota também. Ok? Beleza, Né? valeu. Dá uma ajudada, né, pra tirar essas dúvidas e tal. Aí vem lá, vamos lá, detalhamento da viga que foi anteriormente calculada. Então, a que a gente tinha calculado era essa aqui, né? Então, era 60 kN por metro de distribuída, ela tinha uma extensão de 5 metros, altura 50, tá? Aí tinha altura útil ali 46, BW 30 e o nosso FCK era 25 MPa. E aí a gente encontrou o nosso valor de esforço cortante máximo, né? Então a gente pegou a distribuída, 60, vezes a sua extensão, 5 metros, e dividiu por 2. Então distribuiu ali nas duas extremidades. E aí ficou o valor de 150 kN. Ok? Como que a gente vai avançar no detalhamento, tá, pessoal? Para o detalhamento, a gente precisa de algumas informações extras. Então, a gente precisa da informação da largura dos pilares, ok? A largura que está pegando ali na minha viga. Então, os nossos pilares aqui vão ter largura de 20. Isso vem do quê? Ou do projeto arquitetônico, né? De um pré-dimensionamento ali, para a gente conseguir ter uma ideia, né? Da distribuição em si, como que vai ficar. Ou, né? Do próprio enunciado em si, né, da maneira como a gente está trabalhando. Eu posso padronizar, pegar um pilar padrão e utilizar ele como base e depois ajustar, posso. Ou eu posso pegar já o valor real ali do projeto e conseguir trabalhar com isso para já distribuir, né, a ancoragem da maneira correta. E aí, cobrimento. Cobrimento 3 centímetros. Então, isso é uma das informações que a gente precisa. Da onde que vem o cobrimento, né? Vem o quê? Da classe de agressividade. Então, vai depender da região aonde a minha estrutura está sendo montada. E aí, lá na normativa, né? Para cada região, uma região urbana é uma agressividade 2, região rural, uma agressividade 1, região industrial, agressividade 3, né? Ou marítima. E região ali é onde a gente pega a névoa marítima, daí agressividade 4. E aí o cobrimento vai mudando. Então, o nosso cobrimento aqui é um cobrimento de 3 centímetros. Essas são as informações extras que a gente precisa para fazer o detalhamento completo. Então, aí a gente tinha uma área de aço, né, que era de 5,75, que a gente tinha calculado lá na aula passada.
e a gente dividiu ela em estribos com 2 ramos. Ok? E aí ficou o quê, né? Uma área de aço de 2,88 centímetros quadrados por metro. Aí eu encontrei para FI 6 e 3, então aqui eu já fiz uma escolha do FI 6 e 3, lembrando que o FI de 5 lá não deu certo, né? Por isso que eu já estou aqui com o FI correto, certo? Essas informações vocês podem trazer do primeiro exercício, ok? Não precisa refazer, certo? É só para vocês, pra gente se achar aqui aonde que eu tô. Aí eu tô lá, né? Para uma barra FI 6 e 3, eu tenho uma área de 0,312. E aí eu tenho o número de barras. Então, para eu conseguir 2,88 centímetros quadrados, eu vou precisar de 9,23 barras FI de 6 e 3. Lembrando que vocês podem, né, sempre aproximar aqui já e levar para 10 barras, por exemplo. Aí, com esse valor, eu encontrei os nossos espaçamentos, né? Então, eu fiz lá que o espaçamento... Oi? Eu posso seguir o cálculo com esse 10 barra arredondado ou continuo com 23? Pode seguir com arredondado, não tem problema. Pode, tipo, vir aqui e já dividir por 10, né? Pode. Eu não vou considerar errado. Aí, vem pra cá, daí eu encontrei um espaçamento de 10,83. Ou se eu dividisse por 10, eu já chegaria num espaçamento de 10, né? Não tem problema. Aí eu venho lá, fiz 6 e 3 a cada 10. E aí lá no primeiro exercício, né, eu tinha encontrado os espaçamentos máximos. E o meu espaçamento máximo tinha dado 27,6 centímetros. E, né, então ele cabia, né, o FI de 6 e 3 aqui no meio. Então ele era maior do que 7 e menor do que o 27,6. E o nosso espaçamento transversal máximo, 27,6. Então até aqui eu tô só o quê? Trazendo as informações do exercício anterior. O que eu vou precisar, o que eu estava levando em consideração para que eu consiga fazer o detalhamento dessa viga. Aí o que eu vou fazer, tá, pessoal? O que eu vou fazer é fazer um detalhamento completo. Então, como que fica, né? Fica um desenho aproximadamente parecido com esse aqui. Os estribos, eles são utilizados, né? Eles vão existir até praticamente o fim, né? O final ali do nosso pilar. Então, o que vai sobrar de espaço ali vai ser um espaço que está relacionado com os nossos cobrimentos, tá? Então, só com o cobrimento do concreto. Então, a gente vai distribuir bastante. O que a gente precisa colocar no detalhamento, certo? Então, nós vamos ter a nossa viga. A gente vai fazer um detalhamento mais ou menos parecido com esse aqui, tá? Então, o detalhamento, normalmente, ele é feito numa escala de 1:50. Ele pode ser feito em escalas menores, né? Então, em escalas maiores, na verdade, então 1:20, 1:25 para ficar um pouquinho maior, mas o 1:50 já casa bem, já funciona bem num projeto de forma. Aí a gente faz uma vista, então, lateral da nossa viga, certo? Aí ela vai ter o quê? As suas dimensões, então nós vamos ter lá PW vezes altura, né? O clássico, então, 30 centímetros de largura vezes a altura, que é os 50 centímetros de altura. Na parte inferior, a gente vai ter o quê? A nossa armadura principal. Normalmente é ela que é o quê? Nomeada primeiro e calculada primeiro. Então, são 2 FIs de tanto, 2 o que tiver, certo? Como aqui a gente não tem informação, a gente coloca 2 da armadura principal, 2 N1. Porque pelo menos 2 a gente vai ter que ter, né? Para montar a nossa seção transversal. Se a gente fosse montar ela aqui, eu teria que ter pelo menos 2 FIs aqui embaixo e 2 FIs em cima, certo? Para poder dar a estruturação da armadura. Então, se eu não tenho informação, eu coloco 2, porque é o básico. Se eu tenho informação, eu vou colocar a informação aqui. E aí, normalmente, esse valor é nomeado primeiro. Então, por exemplo, se eu tivesse calculado a armadura principal e desse aqui embaixo 3 FIs de 10. E lá em cima eu tivesse 2 FIs 6 e 3. Eu ia colocar essas informações no detalhamento também. Então seria 3 N1 FI de 10.
E aqui em cima seria 2, N2, φ 6 e 3. Então vai depender o quê? Quais são as minhas barras? A principal e a armadura construtiva na parte de cima. Sempre começa pela principal. Essa barra principal é a barra que resiste aos esforços de tração. Então ela é a nossa barra mais preocupante, ela é a primeira que tem que ser levada em consideração, todo esse processo. Tá joia? Então ela é a preocupação ali principal, por isso que ela é N1. N1, N2. E o nosso estribo vai virar N3. Então, o estribo vira N3, e aí ele vira o quê, né? Aonde que ele vai? Ele vai na parte inferior, na parte de baixo. E aí a gente vai colocar qual é o nosso φ escolhido, qual é o espaçamento que a gente obteve, e a gente vai colocar a quantidade de estribos. Quantos estribos que vão ser colocados naquela viga, ok? Então, vai depender do quê? Da extensão da viga até o final, então dela completa. E aí a gente vai colocar também qual é a largura, né, das nossas, a largura da nossa barra ali, da nossa barra principal, né, o comprimento da viga. Então, esse valor aqui de baixo, pessoal, ele está relacionado com até onde que vão os nossos estribos. Então, em qual espaço que eles vão estar distribuídos, em qual extensão. Não vai ser nos 5 metros inteiros, mas é quase os 5 metros inteiros. O que a gente vai tirar? Só o cobrimento, tá? Então, a gente vai colocar essas informações referentes aos estribos. Vamos dar uma olhada na quantidade primeiro. Então, a quantidade ela é encontrada assim. A gente vai pegar todo o comprimento da viga, aí é o total, que vai lá, né, da base do pilar, aonde a viga está apoiada, até a base do outro pilar, aonde a viga também está apoiada. Então, no nosso enunciado, né, eram 5 metros, certo? Do finzinho de um pilar até o finzinho do outro. Então, a gente pega esse valor. Aí, a gente vai ter lá 500, comprimento total da viga, então 500 centímetros, 5 metros, menos, aí a gente vai ter o quê? 2 vezes o cobrimento, então eu vou tirar o pedacinho do cobrimento lá de um lado e vou tirar o pedacinho do cobrimento lá do outro lado, porque é apenas nesse espaço, sem o cobrimento, que a gente vai distribuir os estribos. Porque a gente sempre tem que ter o quê? A capinha de concreto protegendo. Então, eu não posso ir com a armadura até exatamente a extremidade, porque ela precisa ser protegida, senão ela corrói. Então, eu vou tirar o cobrimento de um lado, aqui, e o cobrimento do outro lado também. Então, o nosso cobrimento, né, para esse local de agressividade, 3 centímetros. Então, eu pego 500, que é os 5 metros, menos 2 vezes o cobrimento de um lado, de um apoio, e o cobrimento do outro apoio. 2 vezes 3. Então, vai ser 500 menos 6, né? 3 centímetros de concreto de um lado, 3 centímetros de concreto lá do outro. E aí, eu divido o quê? Pelo espaçamento. Então, nós estamos colocando φ de 6 e 3 a cada 10. Então, nós vamos dividir por 10. Esse é o nosso valor de S. Espaçamento longitudinal. Certo? Já o aproximado, tá? Então, o valor que a gente já tinha escolhido. Aí, a gente vai ter aproximadamente 50 estribos. Deixa eu fazer a conta para ver se ele é um pouquinho menor. 2 vezes 3 dividido por 10. Ele vai dar 49,4. Obviamente que a gente não vai dividir um estribo para eu ter 49,4. A gente vai levar 50 estribos. Então, sempre um valor acima, assim como a gente faz com as barras. Então, no meu detalhamento, o que vai lá? Vai 50 estribos, N3, porque a nossa barra é nomeada N3,
o N1 é a barra principal, o N2 é a barra construtiva que está lá em cima, o N3 são os estribos. 50 N3, Φ de 6,3 com 10, com espaçamento 10. É assim que fica no projeto de forma. E aí, na parte de baixo, a gente vai colocar qual é o nosso valor, né? Onde esse estribo vai estar colocado. Aqui que eu tenho um errinho, tá, pessoal? Porque eu tenho que tirar os 20 do lado. Deixa eu arrumar aqui pra vocês. Eu já arrumo lá também. Porque a gente tá marcando ali o 20 e o 20, né? Então, aqui a gente vai tirar. Certo? Vai ficar só o valor do meio, né? Então, 500 menos 6. 554. Então, tá aqui o valor do meio. Então, a gente tem ali 20 de um lado, 20 do outro, que é o 20 lá do nosso pilar. E aí, ali... Não, acho que tava certo antes. Tava certo. Pera aí, deixa eu... Eu tô pirando. 594 mesmo. Uhum. Galera, a gente vai ter 20 de um lado, 20 do outro, que é o pilar. Então, a gente marca onde que tá o pilar, tá? Então, né, nós temos 20 e 20. Mas, ali para os estribos, a gente tá marcando aonde que os estribos vão estar distribuídos. Então, é o quê? O comprimento da viga, onde eles vão estar distribuídos, né? Deixa eu ajustar. Aonde os estribos vão estar distribuídos. Aonde que eles vão estar distribuídos? Em tudo, tá? Então, vai desde o cantinho do pilar, tirando só o quê? Só o cobrimento. E aí, ele vai até o cantinho do outro pilar, tirando só o quê? O cobrimento. Então, a gente marca ali o valor completo. Então, vem lá, 500, que é 500 centímetros, porque a nossa viga tem 5 metros, menos 2 vezes o comprimento de um lado e o comprimento do outro. Então, os nossos estribos vão se estender por 494 centímetros. Aqui nessa primeira parte do detalhamento, dúvidas? Professora, na verdade eu não entendi muito bem esses N's aí, 2N2, 2N1. Uhum. O 3 eu entendi que é o estribo, mas esses Estribo. dois eu não entendi muito bem. Quais E que aí, eles são? e até a nomenclatura deles aí. Por que é N1, N2? E o que são eles? Tá. Então, se a gente for pensar numa viga completa, né? Vamos voltar lá para concreto armado 1, certo? A gente vai ter uma composição de viga assim, né? Então, o que a gente estava fazendo lá na primeira disciplina, né? Em concreto armado 1, era calcular o quê, né? A gente calculava essas barras aqui de baixo, certo? E aí a gente calculava também as de cima. A gente tinha armadura simples, que era só as de baixo. Tinha armadura dupla, que era as duas, né? A gente dividia com a de cima. Essa parte aqui, tranquilo? Uhum. Beleza. Essas barras principais que a gente calculava, elas vão ser nomeadas primeiro num projeto de forma. Então, essas barras daqui são as principais, certo? Porque elas o quê? Resistem ao esforço de tração, que é o aço que resiste primordialmente, né? Então, num projeto de forma, a primeira barra, as barras principais, as barras ativas, são essas de baixo. Por isso que elas são nomeadas primeiro. Então, elas vão entrar aqui, a gente vai ter comprimento de ancoragem, que a gente vai aprender aí nas próximas aulas, como que calcula o comprimento de ancoragem. E a gente vai ter as barras que a gente calculou lá em concreto armado 1,
Então, para um momento, fletor de tanto, a gente fazia os cálculos, encontrava a Bhaskara e encontrava lá, eram 2 φ de 10 que dava certo, 2 φ de 12,5 e assim por diante. Essas eram as barras principais. Elas são as primeiras que são nomeadas. Então, elas vão ser N1. Sempre. Porque quando a gente for ler um projeto de forma, a gente começa pelas barras que são mais importantes. Então, as barras mais importantes são as que resistem à tração. E elas vão estar sempre embaixo. Então, eu vou pôr lá, se for 2 φ de 10, eu vou pôr 2 N1 φ de 10. Se forem 3 φ de 8, vai ser 3 N1 φ de 8. Então, ali a gente coloca quais são as barras principais. Como aqui a gente não calculou elas, né? A gente está calculando só o estribo, eu não tenho essa informação. Então eu deixei 2, porque a gente precisa de pelo menos 2 barras, né? Para ter uma num canto e outra no outro, para o estribo fechar o quadradinho. E aí eu deixei só marcado, 2N1. Essa seria a nossa barra principal. Agora eu entendi, professor. Beleza? E as de cima são Secundária. as outras, né? Oi? As secundárias aí, né? Isso, as de cima são as secundárias, vão ser aquelas barras que ficam na parte superior. Elas são necessárias quando a gente tem tração lá em cima, né? Então, tipo, numa situação de laje ali que tá engastada, quando a gente tem sacada, ou quando a gente tem, tipo, armadura dupla, né? A gente dividia embaixo e em cima, colocava as barras em cima. Não, então, no momento da disciplina, vai ser só 2N1, 2N2, não vai ter cálculo delas. Isso, não vai ter cálculo. Esse cálculo vem lá do Projeto 1. que daí seria uma junção de tudo, né? Tipo, pego uma viga e eu calculo tudo. Calculo aquela parte e aí eu calcularia essa parte do estribo aqui, que é o que a gente tá fazendo agora. Beleza, agora eu entendi. Obrigado. Beleza? Imagina. Essas aqui seriam construtivas, né? Secundárias. Então elas são as segundas, porque também são armaduras que vão se estender ali por toda a viga, são essas armaduras que têm o mesmo formato da principal, só que elas ficam naquela região comprimida, né? Então elas vão ser N2. Aí, se eu tiver informação, eu coloco aqui para ter o detalhamento completo. Se eu não tenho informação, eu deixo só marcado. E aí o N3 vai ser o nosso estribo. Esse pedacinho do espaçamento, beleza? Aí a gente vai ver mais um do detalhamento. Beleza. Então, a gente detalha a parte longitudinal para a gente saber quantos estribos que vão estar distribuídos ao longo da viga. Então, a gente achou 50 estribos. E aí a gente marcou, os estribos vão estar distribuídos aqui nessa extensão, mas não esquece de deixar o cobrimento. Então, ficou 3 centímetros num canto, 3 centímetros no outro, senão a barra não fica protegida. Marcando isso aqui, o que falta a gente detalhar? A seção transversal. Então, além de detalhar o longitudinal, a gente normalmente coloca do ladinho um detalhamento da seção transversal. E aí esse detalhamento ele é um pouquinho maior, tá? Então aqui a gente tem uma escala 1:20 ou 1:25, para que a gente mostre como que a gente quer que sejam feitas as dobras, ok? Então vai depender o quê? Do gancho em si. Se eu quero um gancho que seja horizontal, né? Um gancho reto, ou se eu quero um gancho com 45 graus, ou se eu quero um gancho completo em volta da barra. Aqui a gente detalha, tá? Para o executivo, para que na hora de montar a armadura, né, de realizar a armação, ele tenha uma ideia de como fazer, ok? E claro, né, galera, isso aqui é calculado, então não é que o cara vai escolher fazer de um jeito ou fazer de outro. A gente tem o quê? Os comprimentos corretos. Se eu tô marcando aqui pro cara que eu quero um detalhamento desse jeito, ele tem que fazer o detalhamento, a dobra dessa forma, ok? Então aqui, né, o que a gente vai marcar? Nós vamos marcar a quantidade de estribos de novo, e aí a gente vai marcar o comprimento da barra, certo? Então, do começo da barra até o fim da barra de estribo. Para o cara pegar lá, por exemplo, um fio de 6,3, ele vai pegar e ele vai cortar, certo? As barras vêm com um comprimento definido, né? De 6 metros, ou acho que pode chegar até 12, se eu não me engano, que é vendido comercialmente. Então ele vai ter que o quê? Cortar no tamanho certo para ele poder dobrar.
Então, para ele dobrar e fazer o quadradinho do estribo. Em que tamanho que ele corta? É isso que a gente vai estar dando informação para ele, certo? Então, nós vamos ter a nossa seção transversal comum, 50 de altura, que é a altura da viga, BW 30. Joia, bonito. E aí a gente vai pôr o quê? O estribo. Então, o estribo, ele vai passar por toda a seção transversal, por toda essa parte interna, ok? E aí, o que a gente precisa, né, pessoal? A gente precisa proteger toda a barra de estribo. Então, tem que ter cobrimento em todo o seu entorno. Então, vai ter que ter 3 centímetros aqui, vai ter que ter 3 centímetros aqui, vai ter que ter 3 centímetros aqui e vai ter que ter 3 centímetros aqui também. Para quê? Para proteger a minha barra de aço, né? Fazer proteção física e proteção química, para que o meu aço não corroa, ok? Então, a gente precisa garantir o cobrimento em volta de toda ela. Então, o tamanho do nosso estribo vai ser levando em consideração que vai ter o cobrimento de todos os lados. Então, primeiro, vamos encontrar aqui a altura do estribo, a altura dos nossos ramos. Então, a altura, os ramos, né? Eu vou fazer de outra cor para a gente conversar. Vou fazer de azul. Os ramos que a gente estava levando em consideração é o que vai resistir aos nossos esforços, né? De cortante. É esse aqui, um ramo vertical e o outro ramo vertical. Aí eu preciso contar para o cara aonde que ele vai dobrar. Então, qual que é o tamanho daquele estribo, né? Qual que é o tamanho do ramo vertical, para ele saber exatamente aonde dobrar. Então, é isso que eu vou colocar para ele. O que eu preciso garantir? Que eu tenha cobrimento de um lado da viga, 3 centímetros, e do outro lado também 3 centímetros. Então, eu vou pegar a altura total, 50, e vou tirar 2 cobrimentos. Aí eu posso ter a altura do meu estribo pegando todo aquele pedaço. Então, vai ser lá 2 vezes 3, porque são 3 centímetros de cobrimento. 2 por quê? Porque é em cima e é embaixo. E aí eu vou ter que o meu estribo vai ter a altura de 44 centímetros. Aí eu marco na lateral ali do desenho do estribo 44, para ele saber que ele tem que dobrar com 44 de altura para encaixar nessa viga. Para a parte de baixo, BW, mesma coisa. Então, o BW total da viga pronta, concretada, vai ser 30 centímetros. Mas eu preciso o quê? Garantir que o meu estribo esteja protegido com cobrimento. Então, os meus ramos horizontais, vou fazer de verde, vão ser esses dois aqui. Esse e esse. Ok? E aí eu preciso o quê? Garantir que eu tenho proteção de cobrimento dos dois lados. Aqui, 3 centímetros. E do outro lado também. 3 centímetros. Então, eu vou pegar o total, que é o meu BW 30, e vou tirar o cobrimento de um lado e o cobrimento do outro, porque ali não vai ter armadura, ali vai ter concreto, protegendo. 2 vezes o cobrimento para aquela região de agressividade, 3 centímetros. E aí eu fico com tamanho de ramo horizontal de 24 centímetros. Então eu consigo o quê? Falar para o cara, ó, você vai começar a dobrar, e aí a altura do estribo vai ser 44, aí você dobra, vai ter uma extensão ali horizontal de 24, dobra de novo, mais 44, e aí mais 24. Beleza? Então eu consigo, né, falar para o cara isso. Na hora de montar a armação, ele vai colocar as armaduras principais dentro desse quadrado do estribo e a gente consegue ter, né, o nosso cobrimento adequado na hora de realizar a concretagem. Aqui as dimensões, tranquilo? Sim, sim.
Beleza? Aí na parte de baixo, o que entra aqui, pessoal, a gente repete o número de estribos, então coloca lá 50 estribos, que foi o que eu achei anteriormente. N3, que é a nomenclatura dessa barra, lembrando, N1 é a principal, N2 é a secundária que está lá em cima, e N3 são os estribos. Aí feed 6 e 3, então são barras de 6 e 3, porque eu calculei e encontrei essas barras, elas que vão funcionar. Se desse certo a de 5 e eu tivesse escolhido a de 5, eu colocaria aqui feed 5, a que vocês escolheram. E aí na sequência vem o comprimento. Então é o comprimento da barra inteira. Pensa lá comigo, né? Vocês estão com o quadradinho aqui, quadradinho do estribo, certo? É como se eu pegasse esse quadradinho e eu esticasse ele inteiro. Então deixasse ele horizontal, completamente horizontal, uma barra lisa. E aí esse comprimento que eu vou marcar pro cara. Então eu vou marcar, ó, você vai cortar assim, certo? Com um comprimento de tanto, e aí com esse comprimento você faz essas dobras. E aí o que tem que entrar nesse comprimento? Então vai entrar, acompanha comigo lá. Deixa eu fazer em vermelho. Vou fazer em laranja. Vamos lá. Acompanha comigo. Então, uma altura de 44. Tá aqui, uma altura de 44. Aí vem pra cá, um ramo horizontal de 24. Um ramo horizontal de 24. Mais uma altura de 44. Mais uma altura. E mais um ramo horizontal de 24. Mais um ramo horizontal de 24. Beleza, aí o estribo não fecha e a gente se ferrou. O que falta? O gancho. Então a gente precisa marcar qual vai ser o comprimento do nosso gancho. A gente vai ter um gancho para começar e um gancho para terminar, certo? Aí vai o quê? Da escolha da pessoa que está montando o projeto aqui para que o cara execute lá na hora. Então nós temos 3 tipos de gancho. Nós temos aqui o gancho que vai, né, virar completamente. Nós temos o gancho horizontal e o gancho 45, ok? Temos 3 tipos de ganchos diferentes. Aí você vai o quê? Escolher qual é o que você quer trabalhar, certo? Ou, por exemplo, já conheço a minha equipe, sei que o meu armador faz nesse formato. Faz o cálculo com esse formato. Não conheço, vou pegar o que é o mais comum, então vou pegar o vertical ali completo, ou o gancho em 45. Então vocês podem o quê? Fazer uma escolha, e o importante é detalhar, certo? Aí, aqui no nosso caso, pessoal, a imagem não está detalhada da maneira correta, tá? Então ela está detalhada, né, com o gancho em 45. Então seria um mínimo de 5 centímetros. Mas na real, a hora que a gente colocou na conta, né, a gente colocou 2 ganchos de 7. Então no detalhamento o gancho teria que estar horizontal assim, certo? Ok? Aí vocês ajustam o detalhamento de vocês. Então além de pôr todo o comprimento do quadrado completo, né, então 44, 24, 44, 24, colocar sempre 2 ganchos. Um gancho para começar e um gancho para terminar. Então vão ser, nesse caso, 2 ganchos de 7 centímetros. E aí a gente vai ter um comprimento de barra de 150 centímetros. Então marca aqui 150, C150. Aí você vai falar pro cara o quê? Mostrando esses 2 desenhos. Você vai falar assim, ó, nessa viga a gente tem, vamos ter a utilização de 50 estribos que vão estar distribuídos ao longo de 494 centímetros de extensão. Então fica 3 centímetros de comprimento de um lado, começa por estribo e vai pondo até eu chegar lá no final e deixar também 3 centímetros. É o que a gente achou anteriormente. Então vão ter 50 desses. Aí ele põe lá com espaçamento 10, Φ 6 e 3. E para você fazer a dobra, você pega uma barra e corta ela com comprimento de 150 centímetros. Então corta 1,5 m. E aí nesse 1,5 m você vai fazer um gancho de 7 centímetros,
um gancho horizontal, como está no meu desenho. Lembrando que aqui tá errado, tá? Seria um gancho horizontal, né? Aí faz o gancho, aí dobra 44, dobra 24, dobra 44 de novo, mais 24 e mais um gancho reto de 7. Você tá contando pro cara o que ele tem que fazer, beleza? Aqui dúvidas? Não, professor. Tá achei tranquilo até. Tranquilo? Jóia. Acho que o Wilson tá sem microfone. Se ficar alguma coisa, pode mandar ali no WhatsApp também. Eu tô com ele aberto. Ok? Meu povo, o que eu vou deixar para vocês aí para realizar, né? A partir disso aqui, dessa parte de hoje. Realizar o quê? O detalhamento, né? Para as vigas que vocês calcularam. Então, o detalhamento completo da viga que eu calculei seria assim, tá? Aparecendo os dois juntos. Então, o detalhamento longitudinal, que é esse aqui, certo? Então tá lá, ó, 2 da armadura principal, 2 da armadura secundária, aí o meu N3, né, que é o estribo, 50 estribos, N3, FI de 6 e 3 com espaçamento 10, aí eles vão se estender por uma extensão de 494 centímetros. E aqui do lado eu coloco o quê? O detalhamento da seção transversal. Então é ela normal e o detalhamento do estribo. Qual é a altura e qual é a seção horizontal e, né, qual é o comprimento total, colocando já os ganchos. Lembrando de ajustar o desenho do gancho, tá, pessoal? Que o meu aqui tá em 45, mas para conta ele tá como um gancho reto. Então, façam a escolha e detalhem aqui no desenho também. Só no desenho, não precisa estar descrito a conta do lado ali, igual estava no exemplo? Para que vocês montem no exercício, né, eu quero a descrição, mas faz daí o desenho final para mim assim completinho, para vocês aprenderem o formato, tá? E essas escalas, professor, o desenho pode ser qualquer tamanho? Ah, o desenho para entregar a qualquer tamanho. Vocês podem fazer na mão, não tem problema. O que eu deixo as escalas é para tipo, vou fazer no AutoCAD, vou entregar para um cliente. As escalas padrão seriam essas. Ah, maravilha. Então fazer um longitudinal 1 para 50, né, o mesmo de uma planta baixa, e fazer a seção transversal um pouquinho maior, então 1 para 20. 1 para 20, 1 para 25, né, que é o desse aqui, isométrico também é assim. Tá joia? Aí o que eu vou deixar para vocês, tá, pessoal? Então, fazer o detalhamento do exercício 1 e do exercício 2, né, que ficou da semana passada. Então, fica lá. Cobrimento de vocês vai ser 2 centímetros. O comprimento dos apoios dos nossos pilares 15, então faz essa marcação. Estribo de 2 ramos e o gancho, um gancho com 5. Então, vocês têm duas possibilidades de desenho, tá? Gancho com 5 centímetros. E aí no 2 também. Esse comprimento é a largura do pilar, né, professor? Isso, a largura do pilar. Uhum. Aí esse aqui, no 2, também. Comprimento 3 centímetros, comprimento dos apoios, largura do pilar 20, estribos também 2 ramos e os ganchos com ancoragem de 7, nesse caso. Aí no meu caso eu mando o cálculo da 2 que eu errei. Isso, manda o cálculo da 2 junto, né? Já que você vai ter que fazer mesmo, já manda a foto junto. Beleza. Já envia. Aí vai ficar, né, galera, mesmo esquema. Então, até terça-feira, meia-noite, porque daí na semana que vem a gente já corrige, tira as dúvidas que ficaram nesse sentido. Tá joia? Pessoal, por hoje a gente vai fechar por aqui. Aí o que eu queria perguntar só pra vocês eu marquei uma assistência com o pessoal do Matutino em relação a TCC, tá? Para agora de manhã, das 11 ao meio-dia. Algum de vocês está com TCC 1, TCC 2? A gente fez TCC 1 semestre passado, mas TCC 2 ficou pro semestre que vem. Ficou pro que vem? Tem um semestre de espaçamento aí. Tem um espaçamento? Ah, então beleza. É só pra eu saber que daí, caso de vocês já tivessem alguma dúvida, né, a gente já tirava aqui. Professora, será que, se possível,
Tipo, tem os passo a passo para você seguir no TCC2 igual no 1, né? Isso, Será que não tem como você mandar pra gente ser, tipo, pelo menos nas já dá uma férias, adiantada? adiantada, pelo menos nas férias do meio do ano, para dar uma pesquisada? Tem, claro. Eu É, mando ali no agora não grupo. tem como, né? Mas nas férias a gente podia dar uma Já dá adiantada. uma adiantada, claro. Eu envio ali no grupo, eu mando o modelo e o. Acho que tem no cronograma, né? Quais são as atividades que. É, porque daí como não abriu, a gente não tem acesso. Eu envio ali. Pode deixar. Eu mando Outra ali. dúvida, professor, é que, igual eu falei, eu perdi metade da aula passada e daí eu tentei entrar para assistir ela de novo, mas eu ainda não consigo acesso ao Teams. Não tem acesso? Só como convidado, clicando no link do Ava lá. Entendi. Daí eu entro com o meu CPF lá, ele diz que o e-mail não existe. Tá. O número do meu CPF é arroba do e-mail lá. E se eu digitar, que eu vi o vídeo do coordenador lá, ele diz CPF, a palavra, ele não diz que coloca o número do seu CPF. Tá? E se eu colocar lá CPF, a palavra, ele diz que já está bloqueado por senha errada, várias tentativas de senha errada. Ah, entendi. É que eu acho que provavelmente vários alunos tentaram com a palavra. É para ser o seu CPF mesmo, o número mesmo. Mas será que não tem que cadastrar, falar com alguém, ou já está... Era para estar cadastrado de todo mundo. Talvez tenha dado algum problema no seu, Richard. E como que eu falo para falar com o Fabiano agora, que ele é bem ocupadão, né? Eu mandaria um e-mail, porque, querendo ou não, ele vai aos poucos respondendo os e-mails. Então, mesmo que ele não responda agora é um e-mail que ele vai resolver. Tá? E ver se você consegue marcar, talvez até uma agenda com ele ali, que é uma coisa que provavelmente resolve super rápido. Deve ser algum tipo, aprovar ali, sei lá, porque ele diz que não existe. Se eu digitar o meu CPF, arroba do meio, já tentei com .com e .com.br, e ele diz que não existe esse e-mail. Você tentou mexer na senha do Ava, na senha do portal, e daí tentar de novo? Sim, eu troquei a senha e não adiantou. Não funcionou? O mais certo é você mandar o e-mail mesmo. Ou tentar marcar um horário naquela agenda virtual dele, que daí eu acredito que resolve rapidinho. Eu não sei como que eles estão resolvendo, porque foi fim do ano passado, né? Tipo, ali em agosto, mais ou menos, que ele estava resolvendo esses casos. Aí eu não sei como que ficou, mas tem vários alunos de engenharia que ainda estão entrando como convidado, por isso que eu estou avisando vocês. Tanto aqui no matutino quanto no noturno. Aí me deu uma assustada. No semestre passado vocês estavam postando aula no YouTube, então... a gente facilitou um pouco. Eu não me preocupei. Aí agora que eu fui correr atrás, eu vi que deu BO. Aí deu BO na hora da prova, assim, teve algumas situações bem complicadas, tanto comigo quanto com os outros professores, de aluno querendo ver a aula, né? E no dia da prova, né? E daí realmente a gente acabou facilitando um pouco demais. Então, se a galera não tá correndo atrás, a gente tem que forçar, né? Até por isso que eu parei de postar as minhas aulas no YouTube, né? Não posto mais, porque realmente ficou muito fácil. Se não for abusar muito mais, pedir o link. Não, imagine, aproveita. Pedir o link dos contatos do Fabiano para mim falar com ele. Não, eu mando ali também. Pode deixar. Acho que eu tenho nas minhas primeiras aulas. Beleza? Obrigado, então. Não, imagine. Até, gente. Obrigado vocês aí. Até os próximos dias a gente conversa. Beleza, valeu. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Deixa eu fechar as gravações. Eu já mando ali pra vocês aí. Agora eu paro de fazer atividade assistindo o jogo. Agora faz com calma. O Palmeiras já foi campeão.